Mas uma coisa que eu gostaria de falar é sobre a salvação. Você sabia que o nosso grau de tranquilidade ela pode estar associada ao nível de convicção da nossa salvação? Da nossa esperança naquele em que cremos ou naquilo que depositamos a nossa fé, a nossa esperança? Porque presta bem atenção, uma pessoa que não tem certeza da sua salvação, imagina como está vivendo agora. Né? O sujeito dá um espirro aqui e se ele sabe que existe vida após a morte e que ele não tem nenhum preparo, nenhuma base, nenhuma convicção, nenhuma fezinha sobre isso, você imagina como fica a alma dessa pessoa, né? E tem um outro lado também, a gente não se importa com isso, né? Então precisamos nos importar. Eu separei aqui um versículo conhecido, um campeão mundial de audiência, de leitura, de meditação e reflexão, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, tem como explicar, dimensionar isso, por isso João disse de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 3, verso 16. A palavra salvação, ela vem do latim salvare, que quer dizer salvar. E ela também vem de salus, que significa saúde ou ajuda. No hebraico, indica segurança, bem-estar, qualidade de vida. No grego, vem de soteria ou soter. Suas formas cognatas têm a ideia de cura, recuperação, redenção, pasmem, remédio, bem-estar e resgate. Isso aqui não é circunscrito exclusivamente ao mundo físico, ao lado biológico, nosso lado corporal, mas isso envolve também a nossa alma, o nosso espírito, o nosso homem ou ser espiritual. Isso envolve a eternidade, isso envolve o céu. Então a salvação, ela tem uma abrangência muito grande, muito ampla. E nós citamos aqui o seu sentido etimológico, tanto no latim, no hebraico e no grego, e dá para a gente ter uma visão panorâmica da palavra salvação. Às vezes ela não tem um bom entendimento no meio da religião. Se a pessoa diz assim, eu sou salvo, o outro que talvez não confesse a mesma religião, tu acha que a tua religião é melhor do que a minha, só tu que está salvo, então o resto todo mundo está perdido, e a pessoa leva para esse discurso muito mesquinho. Não é bem assim. Mas o próprio Jesus Cristo é que falou da salvação. Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a principal missão de Jesus. Ele não veio fundar uma religião. A religião veio como uma consequência. Então a principal missão de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se Jesus falou, ele está certo, ele é a verdade. Se você ama Jesus, gosta de Jesus, crê em Jesus, então acredite no que ele falou. Ele disse isso, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E ele salva através da sua morte lá na cruz do Calvário. Mas a gente poderia fazer a seguinte pergunta: você está salvo de quê? Né? E eu separei aqui 5 pontos. Primeiro, você está salvo do poder do pecado. Segundo lugar, você está salvo do mundo, não o planeta, não os habitantes, mas um sistema de vida onde a palavra de Deus não faz parte, onde Deus está fora. É um sistema de vida, é uma maneira, é uma conduta, são procedimentos humanos que não levam em consideração a vontade, o plano e a soberania de Deus, muito menos a sua palavra. Você está salvo da morte, porque mesmo que venhamos morrer fisicamente, mas nós temos uma vida eterna. Então a morte física é o salvo-conduto para toda uma eternidade por vir. E você está salvo do diabo. O diabo não tem mais poder sobre você. Ele pode tentar te atrapalhar, te intimidar, te amedrontar, te oprimir, atrapalhar, fazer um monte de coisa. Mas ele não tem domínio sobre aquele que tem a salvação em Jesus Cristo.
e você está salvo do inferno. O inferno existe e é eterno, como é eterno o céu. Existe base bíblica para isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui, são tantas referências que eu gostaria de ver. Por exemplo, a pessoa que confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela passa a estar salva do poder do pecado. Claro que quando a pessoa confessa, confere de uma forma livre, espontânea, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Não é só o Salvador, tem que ser o Senhor. Porque para nós brasileiros é fácil admitir Jesus como Salvador. O problema é admitir Jesus como Senhor. Seguir as regras que Ele tem ditado, seguir o que Ele mandou. Jesus disse assim, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mandar. Esse negócio de dizer Jesus é meu Salvador, mas nem liga para o que Ele manda. Então Jesus é o Salvador e Jesus é Senhor. Então, quando nós confessamos o nome de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida pela fé e nos apropriamos dessa realidade espiritual, automaticamente o nosso nome é escrito no livro da vida. A palavra de Deus fala isso. E nós passamos a estar salvos do poder do pecado. Nós até podemos cometer pecado, mas não somos mais escravos do pecado. O pecado para nós pode ser um acidente, uma escorregada, um vacilo, mas ele não tem domínio mais sobre nós. Nosso modus operandi não é mais pecar frequentemente, mas quando pecamos passa a ser um acidente. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, é Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, quando confessamos a Jesus Cristo, nós deixamos de ser servo do pecado. Nós passamos a estar salvo do poder do pecado. E lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 8, deixa me dar um tempinho aí que eu acho já, na primeira epístola de João, capítulo 3, lá perto do Apocalipse, versículo 8, diz assim, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem é do diabo é aquele que peca e vive pecando sempre. Quando nós aceitamos Jesus, ainda que tenhamos a possibilidade de pecar, mas o pecado já não tem mais domínio em nós, porque estamos salvos do poder do pecado pela obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. O segundo ponto que eu falei é que quando temos Jesus no coração, estamos salvos do mundo, esse sistema de vida sem levar em consideração a palavra de Deus, os planos de Deus para nós. Na epístola de João, na primeira epístola, do capítulo 5, verso 4, fala sobre essa questão. Versículo 4 diz assim, eu vou ler o 3 e o 4. O 3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aí vem o versículo de número 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quer dizer, não é o planeta Terra, não é a população do mundo, mas vence o mundo esse sistema de vida sem Deus, esse secularismo exagerado, esse ateísmo, essa falta de fé, essa maneira de viver sem levar Deus em consideração, sem obedecer à palavra de Deus. Então, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus, a nossa fé na sua palavra. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Então, isso aqui não é uma ficção religiosa, é a palavra de Deus que fala. O terceiro ponto é que nós somos salvos da morte. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, todo ano no Brasil a gente reajusta o salário, um pouquinho mais reajusta. Mas o salário do pecado, meu irmão, desde que Adão pecou, continua sendo o mesmo. Não é, nem dá para reajustar, já é o ápice aqui. Porque o salário do pecado é a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é que, depois do pecado, todo homem passou a morrer fisicamente.
E a morte espiritual é aquela que o sujeito está longe de Deus, separado de Deus. E a morte eterna é aquela morte de condenação, do inferno. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor. Então, quando temos Jesus, somos salvos do poder do pecado, somos salvos do mundo, esse sistema de vida sem Deus, somos salvos da morte, porque passamos a ter a vida eterna. E o quarto ponto é, estamos salvos do diabo. Eu vou ler aqui em Lucas capítulo 10, versos 18 e 19. Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 10, versículos 18 e 19. Diz assim, o versículo de número 18. E disse-lhes, é Jesus falando aqui, eu via Satanás como raio cair do céu. Versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, quando temos Jesus como nosso Salvador, como eu disse, o diabo ele pode tentar te amedrontar, te atrapalhar, te oprimir, mas saiba que você já venceu o diabo pelo poder de Jesus Cristo, porque o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para desfazer as obras do diabo, e o Senhor Jesus está em nós, está conosco todos os dias. Então, isso aqui também não é ficção religiosa, é fato. Quando dizemos estamos salvos também do poder do diabo. E o quinto ponto é você estar salvo do inferno. Em Lucas capítulo 12, ainda, versículos 4 a 9, diz assim, e digo-vos, de novo, palavra de Jesus Cristo, e digo-vos, amigos meus, até o 9, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aqui está falando da eternidade, céu e inferno. Então, quando temos Jesus, nós estamos livres do inferno. Bem, querido, eu vou dar uma parada hoje, e na próxima oportunidade, eu gostaria de falar sobre um outro ponto. Nós falamos aqui, você está salvo de quê? Eu falei 5 pontos, poderíamos passar toda a vida falando sobre isso. Estamos salvos do poder do pecado, estamos salvos do mundo, esse sistema de vida, estamos salvos da morte, estamos salvos do diabo e estamos salvos do inferno. No próximo encontro nós vamos falar, você está salvo para quê? Por que você está salvo? Por que Jesus veio te salvar? Por causa dos teus olhos azuis, teu cabelo loiro? Não, deve ter alguma razão. Então, na próxima ocasião, nós estaremos vendo as razões da nossa salvação. Há um propósito disso. E é muito bom nós seguirmos esse propósito. Eu gostaria de orar com você, de orar por você, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Quem sabe na outra terça-feira, ou até antes mesmo, a gente faz uma live, a gente avisa e a gente fala os outros pontos, né? O objetivo, a razão, nós fomos salvos para quê? Né? Tudo tem um porquê. Quero orar para que Deus ministre paz e quietude no seu coração. Vamos orar pela unidade dos governantes, tanto no município, no estado, como no nosso país. Orar pelo lado emocional das pessoas. A fonte de subsistência, tanto dos patrões quanto dos empregados. A economia do nosso município. Nosso IDH não dá para a gente se envaidecer com ele. E com essas paralisações fica pior.
Mas eu creio que Deus vai nos dar força, coragem. Não é para correr atrás de prejuízo. O prejuízo vai ficar atrás da gente. Mas vencermos. E quem sabe com lições fantásticas de vida nesses períodos, né? Nesse período de quarentena. A gente venha mais aguerrido. E a gente em breve vai fazer uma grande festa. Vamos orar. Quero orar por aqueles que estão doentes, enfermos. Né? Sabemos que tem muita gente doente. É época da virose na nossa região. E com esse clima, qualquer espirro, qualquer calafrio, qualquer inflamação na garganta, sempre a pessoa é induzida a pensar o pior. Mas que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que está acima da lógica, possa guardar o teu coração, a tua mente e a tua integridade física. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é eterna. E esta palavra tem sido entesourada em nossos corações. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a tua palavra é luz para o nosso caminho, é luz para o nosso andar, para o nosso caminhar. Nós te agradecemos por isso. Pelo plano de salvação na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E nós te louvamos, ó Pai, pelo poder salvífico de Jesus Cristo, que isso vai muito além da opção de uma escolha de uma religião, uma agremiação religiosa. Então te agradecemos, ó Deus, porque tu deste o teu filho, o teu único filho, para morrer em nosso lugar, para nos perdoar os pecados. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e nós estávamos perdidos, mas fomos achados. E hoje nós estamos salvos do pecado, estamos salvos do mundo, estamos salvos da morte, estamos salvos do diabo e do inferno. Não por causa da opção religiosa, mas por causa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Oramos pelas autoridades constituídas. Oramos pelas pessoas que estão enfermas. Oramos pelas pessoas que estão aflitas. Oramos por cada profissional da área de saúde. Nós oramos, Senhor, por cada metro quadrado dos hospitais, dos prontos-socorros, das UPAs, dos postos médicos, os corredores, as salas, os ambulatórios, o complexo cirúrgico, tudo, cada profissional, unge a sua mente, protege o seu corpo, abençoa a sua família, encoraja-o a fazer mais e mais o seu trabalho como um verdadeiro sacerdócio que transcende uma competência profissional. Nós oramos por aqueles que estão se sentindo mal fisicamente. Senhor, segreda uma palavra de cura. A salvação está ligada à cura, à saúde também. Faz com que a mente dos teus filhos seja acalmada, não porque vão negar uma realidade, mas porque uma fé profunda e forte, bem sólida, traz uma convicção de que a tua mão está no controle de todas as coisas. Nós oramos pela nossa igreja, por cada denominação, por cada pastor, cada colega de trabalho de ministério. Nós oramos por cada patrão, por cada empregado, pela economia do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. E pedimos que esse mal, essa peste, esse vírus, seja lançado no inferno e que a saúde e a vida volte à normalidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. E em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Valeu, tchau, bye, fui.